queremos te agradecer pela tua palavra e queremos te pedir, ó Pai, que com essa leitura, Senhor Deus, não somente tenhamos conhecimento, Senhor Deus, a respeito das sagradas escrituras, mas que nesse momento de adoração e louvor, que é um culto ao Senhor, ó Pai, possamos estar louvando e bendizendo o teu nome, Senhor Deus, e conhecendo mais, lendo a tua palavra, nos enchendo dela. Por isso também queremos te pedir, por esse momento, Senhor Deus, agora, Pai, momento em que a palavra será exposta, que o Senhor possa, Senhor, estar acrescentando, Senhor Deus, palavra a palavra, cada leitura que fizemos, ó Pai, possa ser uma leitura que nos edifique, Pai, e que no momento agora da pregação, Senhor, o Senhor possa falar através do nosso coração, lembrando, Senhor Deus, a tua palavra, cada um aqui, trazendo a cada um aqui, Senhor Deus, a instrução devida, Senhor Deus. Possamos ser instruídos pelo Senhor, nos dar ouvidos para ouvir, ó Pai, capacidade, Senhor Deus, também para o pregador, ó Senhor Deus, expor a tua palavra com fidelidade, Pai, trazendo, Senhor, ao coração da tua igreja aquilo que nós precisamos escutar, ó Pai. Fica conosco nesse momento, Senhor Deus. Fala ao coração da tua igreja. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5. Agora dos versos 7 a 14. Eu farei a leitura do verso 1 até o verso 14, como geralmente nós fazemos, e aí depois nós vamos nos deter nessa parte do poema. Essa parte do poema, dessa palestra, ela vai do verso 7 ao verso 14. E hoje, se conseguirmos, vamos falar até o verso 10. Tá? Então, nós temos aqui o poema dividido em duas partes. A primeira vai de 7 a 10 e a segunda parte do 11 ao 14. Eu vou fazer a leitura desde o verso 1. Diz assim: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves que o azeite, mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-ne ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afaste o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entres em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos, quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Queridos, nós vimos nos versos iniciais, os versos 1 e 2, a admoestação para que o filho atendesse a instrução dada e o objetivo dessa admoestação. Filho meu, atende essa minha sabedoria, a minha inteligência entre os ouvidos, para que, esse é o objetivo da admoestação, conserve a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Então, logo em seguida, temos no poema os versos que representam o argumento de se obedecer a essa ordem, para que o filho siga essa admoestação, prestando uma atenção total ao ensino. Versos de 3 a 6. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, as suas palavras são mais suaves do que azeite, mas o seu fim é amargoso, os seus pés descem à morte, ela não pondera a vereda da vida. E agora, nos versos de 7 a 14, nós vemos as consequências de se entregar à insensatez do adultério. Inicialmente, como nós sempre vemos na ordem desses provérbios, nós temos aí mais uma introdução,
com um pedido de urgência do verso 7. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos e não desvie das palavras da sua boca. Nessa estrutura do poema, esse verso 7 é uma introdução pedindo urgência para o filho em atender aquilo que ele está falando. E ele, no verso 8, confirma essa ordem para que ele evite o caminho da mulher adúltera. Afaste o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa. E aí nos 3 versos seguintes, nessa estrutura, do verso do 9 a 14, né, versos que se seguem, a palavra de Deus vai retratar do ponto de vista econômico e social, o lado negativo de se envolver com esta mulher, ou seja, com esse comportamento. E aí, queridos, dos versos 9 ao 11, o autor faz isso declarando os fatos de forma objetiva, para que não dês a outra a tua honra, para que os teus anos dos estranhos não se façam dos estranhos, e gemas no fim da tua vida, quando tu consumirem a tua carne. E depois ele apresenta o discurso autorreprovador, ou seja, é o próprio homem insensato percebendo a armadilha que ele caiu e a destruição da sua vida, e proferindo isso: e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os meus ouvidos. E aí, do ponto de vista econômico, a falência do filho, nos versos 9 e 10, vai dizer respeito às estranhas, a mulher, a casa de uma outra pessoa. E do ponto de vista social, a sua falência vai dizer respeito ao seu povo, ou seja, aos seus mestres, como no verso 12 e 13. Desprezou o meu coração a disciplina, não escutei a voz dos que me ensinavam. E nós vamos perceber que nesse trecho, do 7 ao 14, o centro do poema se encontra no verso 11. Então esse trecho vai chamar a atenção, essa parte do poema vai chamar a atenção para o verso 11, para o gemido do homem que caiu nessa armadilha. O centro desse trecho será o verso 11. É o verso medial. Ele vai fazer uma relação com os versos anteriores, para que não deis a outra a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que os teus bens não se fartem os estranhos, e por isso você gema. E os versos posteriores vão representar esse gemido. Como aborreci o ensino, não escutei a instrução, quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da congregação. Ou seja, a atenção do poema vai se voltar para esse gemido. Aí nós temos aquilo que nós falamos do quiasmo, que é o meio do poema, em geral, é o ponto principal, onde ele quer chamar a nossa atenção, a atenção do leitor, aquele para o qual a mensagem está sendo transmitida. E aí ele quer chamar a nossa atenção para a dor advinda desse pecado. É interessante porque esse capítulo ele vai estar muito relacionado, fazer uma relação do prazer sexual, ou seja, do prazer de uma relação de intimidade santa, estabelecida por Deus, com a dor desse prazer fora do casamento. Por isso que ele usa essa palavra gemer ali. Ele está fazendo uma oposição implícita entre a dor do gemido, a lamentação e o sofrimento de um relacionamento adúltero, contrapondo-se com a alegria, o contentamento, da satisfação que o relacionamento com a esposa pode proporcionar. Essa é uma das estratégias do poeta para chamar a atenção dos seus ouvintes, ou do seu ouvinte, para aquilo que ele está querendo dizer. O prazer do pecado é um prazer doloroso, que vai levar à morte. Mas dentro dessa estrutura ainda, nós vamos perceber aqui que a ruína financeira provocada pela mulher estranha, ou pelo comportamento adulterino,
vai envolver a perda pessoal de qualquer esplendor ou de qualquer dignidade que a pessoa possa ter. Enquanto que, paralelamente a isso, a sua ruína dentro da comunidade, como ele diz lá no verso 14, envolve a sua destruição como indivíduo, como pessoa, à medida que ele lamenta pelo seu passado. Ele lamenta de ter perdido o seu tempo vivendo aquela vida dupla, aquele comportamento. E aí nós vamos perceber que a possível falência, que é econômica e social, moral, que a lascívia traz, sem falar, lá nos versos 21 e 23, da sentença de morte que é proferida, porque os caminhos do homem estão perante o Senhor, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, ele morrerá pela falta de disciplina. Então, isso já seria suficiente para levar o filho à obediência. E aí nós vamos começar a desenvolver o verso 7, quando ele diz assim: agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não desvies das palavras da minha boca, afaste o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa. No original aqui, é uma coisa que nós não vamos perceber na tradução. Nós temos filhos ao invés de filho. E o objetivo disso é que essa mensagem não é destinada somente ao filho, por mais que seja direcionada a ele, ao discípulo, ao filho de Salomão, aos filhos de Israel, aos homens de Israel, mas é destinada à linhagem, à descendência dele, ou seja, aos filhos dos filhos. E é interessante porque no contexto em que se encontra o poema, o autor sagrado, com isso, ele quer dar a entender que a força econômica e social da família, acumulada com o tempo, ela deve ser mantida na família. E por que ele diz isso? Porque ele nos lembra aqui de que a insensatez do adultério levaria à falência econômica e social de uma família, ou seja, ele transferiria os seus bens de uma família para outra, ou transferiria a sua força, o melhor da sua vida, da sua família para uma outra família. No verso 8, o imperativo, afaste o teu caminho, ele sugere que se tenha em vista aí cada filho sucessivamente. Agora ele vai falar no singular, e não um grupo de filhos, ou seja, ele está falando da descendência da família, dos filhos. A mensagem é essa, a ideia é: não tenham esse comportamento, porque vocês vão transferir da família de vocês, daqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, aquilo que você deveria dar a eles, você vai dar a outros. Você está roubando, é isso que ele vai dizer, da sua família. E por que ele fala isso com relação à descendência? Porque um elo fraco na cadeia familiar sucessiva poderia acabar com o futuro dessa família. E aí no verso 7, essa demonstração vai incluir tanto uma obediência inicial, quando ele diz: agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos, e a palavra aqui, dar ouvido, tem a ideia de obedecer, seria um sinônimo para obedecer, não somente tem esse propósito de obediência inicial, mas também de perseverança contínua nesse ensino, não se desviando dessas palavras. Não é somente agora que você deve se guardar da mulher adúltera ou desse comportamento, mas constantemente você deve perseverar nesse caminho. É isso que ele diz: agora, pois, filho, dá-me ouvido, obedece-me e não te desvie, persevere nas minhas palavras.
É interessante porque todo tempo ele faz uma oposição aí com as palavras, né? E provavelmente é isso que o autor está dizendo aqui, quando ele fala em desviar, ele está provavelmente fazendo um contraponto aí com o andar errante da mulher adúltera. Ou seja, ele está dizendo, não se desvie, não ande como ela, se desviando todo o tempo do caminho. E andar errante ali, a ideia é de andar cambaleante, é o andar cambaleante, o andar errante da mulher adúltera. E qual é esse significado, como nós vimos anteriormente? Que não tem instrução. O andar cambaleante dela é o andar de uma pessoa que não tem instrução exterior, nem consciência interior do que está fazendo. Não é que ela não saiba, mas ela não vê aquilo como uma coisa errada. Ela não consegue discernir, distinguir o que é certo do que é errado. Por isso que ela anda errante, por isso que ela anda cambaleante, sem uma bússola moral para lhe indicar a direção para uma verdadeira vida. E aí ela se desvia para a morte. E aqui nós temos um contraste entre aquelas trilhas que são tortuosas, e essa ideia aí do cambalear, andar errante, da mulher descontrolada que anda errante, com o caminho reto. Quando ele diz assim, na segunda parte desse verso 7, no verso B, na parte B desse verso, não te desvies das palavras da minha boca. Provavelmente ele está se referindo aí, fazendo mais uma vez uma oposição, aí um contraste entre as palavras adocicadas da mulher adúltera e as palavras firmes, contundentes do pai, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que azeite. Aquele falar macio, aquele falar enganoso, quando você diz fulano é bom de lábia, ele consegue convencer, ele seduz. O vendedor ele tem que ter uma boa lábia, seduzir, no bom sentido, aqueles a quem ele quer vender. E a ideia é essa aqui, com as palavras doces, palavras, no caso, enganosas, ele é seduzido. E aí ele faz um contraste, Não te desvie das palavras retas da minha boca, dessas palavras claras, não se deixe levar pelo engano, pela sedução. Matthew Henry diz que, ao ouvir essas palavras, o filho deveria não somente recebê-las, mas se agarrar a essas palavras. E com que propósito? Com o intuito de ter força para a ocasião em que a tentação viesse atacar de forma violenta. Eu me lembro um livro que eu estava lendo, e não sei, agora não saberia dizer qual é esse livro. E ele estava falando sobre a resistência ao pecado. E eu achei uma coisa muito interessante, porque ele diz assim, quando o pecado vem, a tentação vem, melhor dizendo, às vezes nós tentamos fazer um monte de coisa, pensar nisso, pensar naquilo, ou sei lá, fazer, Ele diz assim, quando nós estamos agindo assim, nós estamos agindo pela nossa própria força. Mas não é assim que tem que ser. Quando você estiver em tentação, a melhor arma, a mais eficaz para fugir a ela é orar, pedir ao Senhor que Ele liberte daquele momento. É lembrar o que a palavra de Deus fala. Essa é a melhor arma. É ter a palavra de Deus na mente, para que no momento oportuno ela seja lançada contra o inimigo, como o Senhor Jesus fez lá na tentação do deserto. Não está escrito? Lembrar dessa palavra. É essa palavra que vai nos sustentar no momento de tentação. É orando e pedindo forças ao Senhor que nós vamos conseguir fugir. E esse é o objetivo aqui.
se agarrar a essa palavra, para que no momento da sedução, no momento da grande tentação, aquele momento em que você está se saboreando com o pecado, seja ele qual for, você se lembre dessas palavras e se desvie do caminho tortuoso. Não se deixe levar por palavras mentirosas. Esse era o intuito, esse era o propósito. Ele devia se agarrar a essa palavra, tê-la no coração. Lembra? Todas as vezes que nós vimos o livro de Provérbios até agora, ele falando para que essas palavras estejam no coração, para que elas sejam internalizadas, para que elas estejam dentro de nós, dentro do Filho, que sejam vida para Ele, porque sendo vida para Ele, estando dentro dele, Ele vai viver por meio delas. E é nesses momentos de dificuldade, de tentação, que nós vamos nos livrar, porque a palavra está dentro de nós, arraigada em nós. E aí ele continua nessa demonstração, agora no verso 8, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa. Interessante o que o livro de Provérbios está dizendo, a sabedoria de Deus está dizendo. Está dizendo que ele deveria ficar longe, bem distante do caminho dessa mulher. A ideia é de um afastamento, de uma separação completa daquela que trilha o caminho do adultério. Nós poderíamos até expandir isso, não somente daquela que trilha o caminho do adultério, mas do próprio caminho da promiscuidade, da impureza. A ideia é se afastar completamente disso. Como Paulo disse a Timóteo ali, foge outro sim das paixões da mocidade. É isso que nós devemos fazer, fugir, ir para longe. Para não sermos dominados, para não sermos seduzidos, para não aceitarmos o convite do pecado. Numa tradução mais liberal, ou melhor, mais literal, mais livre, seria assim: mantém o teu caminho longe do caminho dela. Por quê? Porque aquele jovem, o crente, o discípulo, jamais poderia ter qualquer ligação ou associação com o caminho daquela mulher. Por isso que ele fala, nem te aproximes da porta de tua casa. E a ideia desse verbo aí de aproximar é a ideia de uma posição mais próxima e íntima da casa da mulher adúltera. E é interessante porque essa palavra também, ela quer dizer, ela tem um sentido não só de proximidade, mas de entrar, de vir para dentro. E o que o poeta quer dizer aqui é que se aproximar da casa da mulher adúltera é ter intimidade com ela, ter uma relação de proximidade e familiaridade. Sabe o que o texto está dizendo aqui para nós? Que nós, homens casados, nós não podemos ter amizade com mulheres assim. Nós temos que estar distantes dessas mulheres. No nosso trabalho, na nossa escola, nas nossas atividades. Distante. E paralelamente as mulheres devem estar distantes de homens assim, distante, não ter familiaridade, não ter amizade, não ter intimidade nenhuma com essas pessoas. É isso que o texto está dizendo. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa. A maneira como ele escreve e as palavras que ele coloca no poema, elas são extremamente significativas. Não que as palavras em prosa não sejam, mas vamos dizer assim, a vivacidade e a significação dessas palavras no poema, elas saltam aos nossos olhos. Quando ele coloca aqui em oposição, afasta e não te aproximes,
Há uma antítese aí, né? Uma oposição. Todo o tempo o texto está trabalhando com essas oposições. Tá? Ela transmite uma ideia de distância e proximidade, ou seja, afaste, esteja longe, não te aproximes, ou seja, não esteja perto, próximo. E aí o texto está dizendo para aquele jovem evitar a casa da mulher adulta, a proximidade, a intimidade, a amizade. E nós, no mundo, estamos cercados disso, né? Mulheres e homens que são assim. E nós temos que conviver com essas pessoas no trabalho. E não só precisamos conviver, precisamos ter uma boa convivência. Mas um distanciamento. É isso que a Escritura está dizendo. Por quê? Porque podemos ser seduzidos por essas pessoas. Não necessariamente com relação a elas em si. Aqui é isso. É essa a ideia. Mas também com relação ao seu comportamento. Porque às vezes aquela pessoa não está nos chamando para um relacionamento como esse, mas pelo seu modo de vida, pela sua familiaridade, ela está nos seduzindo a ser como ela, ou a se envolver num relacionamento como esse. É interessante como Matthew Henry, no seu comentário, ele apresenta de uma forma tão apreensiva, eu não sei se a palavra seria essa, angustiante, falando desse verso. Em primeiro lugar, ele diz que essa advertência por si só já é muito insistente. Afasta dela o teu caminho. E exorta dizendo com as seguintes palavras. Eu gostaria de expressar literalmente o que ele fala no seu comentário, para ver a questão do perigo e da seriedade como ele fala desse tema. Olha o que ele diz: se acontecer de você estar por perto dela, e se você tiver uma boa desculpa para ser levado para o alcance dos seus encantos, ainda assim mude o seu caminho, altere o seu curso, em lugar de se expor ao perigo, não te aproxime da porta da tua casa, ou seja, vá para o outro lado da rua, ou melhor, passe para outra rua, ainda que seja em direção contrária. Perceba a maneira como Matthew Henry fala do distanciamento, da preocupação, da forma preocupante como ele fala para nós crentes, nos estarmos distantes de pessoas assim, para não sermos seduzidos por elas, ou seduzidos pelo seu comportamento. E isso também serve de homem para homem, Amigos, colegas, amigos entendam, Colegas de trabalho que vivem essa vida, que tem esse tipo de comportamento constante, e muitas vezes, pelas suas palavras, eles estão nos seduzindo a ter esse tipo de comportamento. As mulheres também, com outras mulheres, nós devemos nos afastar. Por quê? Para não sermos contaminados. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Ainda comentando Matthew Henry, ele sugere, a partir dessa exortação, 4 coisas. Primeiro, que devemos temer e detestar fortemente o pecado, temê-lo como temeríamos um lugar infestado com alguma praga. Devemos odiá-lo como um cheiro de carniça, da qual não desejamos nos aproximar. E aí, quando nós apresentarmos aquela antipatia enraizada por todos os desejos carnais pecaminosos, e aí, dessa forma, nós poderemos preservar a nossa pureza. Do contrário, não. A segunda exortação que ele nos diz que tira a respeito disso: devemos nos empenhar em evitar tudo que puder ser uma oportunidade para esse pecado, ou passo em direção a ele. Por quê?
Porque aqueles que desejam ser guardados do mal devem ficar fora do caminho do mal. Isso é lógico. Precisamos nos lembrar que a nossa natureza é corrompida, é tão inflamável, que seria loucura, por qualquer pretexto, nos aproximarmos de qualquer fagulha. E aí nós temos Provérbios capítulo 6, verso 27, quando diz assim: tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Se nós nos lançamos na tentação, nós estamos zombando de Deus. Principalmente quando estamos orando assim: não nos deixe cair em tentação. A terceira exortação que Matthew Henry nos chama a ter: ser zelosos por nós mesmos com um zelo devoto e não ter tanta confiança na força de nossas próprias resoluções a ponto de nos aventurar, e isso seria uma consequência do que ele falou anteriormente, à beira do pecado, ainda que prometendo a nós mesmos: até que virás e não mais adiante. Isso é um passo, um pé afundado na destruição. E por último, dessas exortações, dessas lições que Matthew Henry sugere a partir desses versos: o que quer que tenha se tornado uma armadilha para nós e uma oportunidade de pecado, ainda que seja como um olho direito e uma mão direita, devemos arrancá-lo, cortá-lo e atirá-lo para longe de nós. Nós devemos nos separar daquilo que nos é mais precioso, em lugar de arriscar as nossas próprias almas. E é isso que o nosso Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, verso 29 e 30. Se o teu olho faz tropeçar, arranca-o. Se tua mão te faz tropeçar, corta. Por quê? Porque é melhor perder um membro do que ir para o inferno. Não existe nada mais precioso para nós nesse mundo do que a nossa salvação. E o que precisamos fazer para confirmar essa nossa salvação? Nós temos que nos empenhar a fazer. É isso que Matthew Henry vai estar dizendo, é isso que o Senhor Jesus está dizendo na sua palavra. Mas agora nos versos 9 e 10, nós estamos vendo introduzidos os efeitos negativos de não se obedecer à ordem do verso 8. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. E nós percebemos que o verso 9 e o 10 eles estão ligados pela mesma partícula lógica. Para que, e até o verso 11 também seria, Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa, para que não dê os teus anos a cruéis, não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem o estranho, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. É interessante porque essas palavras aí, cruéis, estranhos, outrem, estarão se referindo a casa da mulher adúltera, seja a ela, a seu esposo ou aos seus familiares. Esses versos eles vão falar das consequências desse relacionamento pecaminoso, da sangria econômica como consequência, enquanto a casa da mulher adúltera engorda. E essa mulher se encontra fora da comunidade dos sábios, ou seja, fora da Assembleia e da congregação do Senhor. O verso 9 ele vai falar do esplendor, e o 10 da força pela qual esse esplendor é adquirido. Para que não dês a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. É interessante porque essa palavra aqui demonstra a responsabilidade do próprio filho. Ele é responsável pelo seu próprio empobrecimento, pela sua própria desgraça.
Ao contrário do que a gente vê lá em Provérbios capítulo 1, verso 10 a 19, que os homicidas estavam tramando ali, saquearam o inocente e estava chamando o filho para participar disso. Aqui não. É o próprio filho, é a própria pessoa que é responsável pela sua própria destruição. Ou seja, o homem lascivo, ou seja, o que se deixa levar pelo adultério, ele está vitimizando a sua própria alma quando entrega a outros o seu vigor. E esse outrem aí, ou outros, como queiram, se refere à família do marido da meretriz. Uma vez que nós temos esse contraste, né? Casa do estrangeiro, congregação, no verso 14, a que o filho pertence. Para que não deis ao outro a tua honra, nem os teus anos a cruéis. E aí diz assim, no verso 14: quase que me achei em todo o mal que se deu no meio da assembleia e da congregação. Esses versos, juntamente com o capítulo 6, vai sugerir que essa mulher adúltera é uma mulher casada. E quando ele fala assim, para que não deis a outrem a tua honra, por mais que ele esteja investindo nela, na realidade ele está investindo no cabeça daquela família. Eu não sei se vocês lembram de Oséias, o livro de Oséias fala do pecado de Gômer, e ali era Israel representado em Gômer, e o profeta representava o próprio Deus com o seu povo. Essa relação conjugal presente ali. E ele chega, o Senhor Deus chega para Oséias como profeta, manda que ele profira uma mensagem ao povo, dizendo assim: todas as vezes que vocês foram atrás dos seus balinhos, e eles deram presentes para vocês, eles enriqueceram vocês, era eu quem estava fazendo isso. E era isso que Oséias fazia, porque via que os seus amantes, os amantes de sua mulher, não tinham mais condições de sustentá-la. Então ele ia e dava esses homens presentes para que ela não ficasse completamente desassistida. Essa é a ideia aqui. Quando nós estamos investindo numa casa alheia, nesse sentido, nós estamos dando a nossa força, os nossos bens a uma outra pessoa, que não a nossa família. A ideia aí é de suprir um estranho em detrimento dos seus. No capítulo 6, versos 24, 29 e 34, vamos falar que essa mulher é uma mulher casada, para que te guardem da vil mulher e das divisões da mulher alheia, mulher de outro. Verso 29, assim será com que se chegará a mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar, porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Essa mulher era uma mulher casada. Então, no momento em que ele estava dando a sua força a essa mulher, ele estava entregando a sua honra a outros. E honra aqui, ela tem um sentido bastante amplo, tem um sentido de majestade, grandiosidade, pompa, a ideia até de uma dignidade que seja real. Alguns comentaristas dizem que isso é aquela pessoa que experimenta um sentimento por parte de outros de admiração e alegria. Outros definem essa honra como aquilo que faz a vida de um homem valer a pena, ou seja, seria entregar os frutos dos melhores anos de vida de um homem para uma outra pessoa que não sua esposa, para uma outra família que não a sua. E aí a ideia de desperdiçar.
desperdiçado. Porque você foi destinado, estabelecido por Deus para suprir as necessidades exclusivas de sua esposa e de seus filhos. É bom explicar aqui, porque às vezes a gente entende as coisas erradas. Aqui não tem relação nenhuma com a questão de você auxiliar outras pessoas ou investir na vida de outras pessoas. Ajudar outras famílias financeiramente. Não quer dizer isso. Aqui a relação é de adultério. É essa a ideia. Porque nessa relação você está tirando de alguém que faz parte, você é responsável em proteger, em cuidar, em dar o melhor da sua vida àquela pessoa, e você está tirando dela e dando para uma outra casa. Olha o que diz Provérbios capítulo 29, verso 3, para mostrar essa realidade. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. A ideia de honra aqui, é independência, autonomia, angariadas por uma vida de trabalho. E essa independência, essa autonomia, elas pertencem à honra de um homem, de modo que a ameaça e a perda da riqueza podem representar a perda dessa autonomia e independência, a perda de honra. Essa é a ideia aqui. Esses dois substantivos, honra e anos, estão numa relação metafórica de causa e efeito, para o aumento de força e poder. Como isso significa? A causa da perda da honra para outros se deve aos anos dedicados, à força e ao vigor, dedicados à mulher adúltera. Ele chama a casa da mulher adúltera, ele chama a mulher adúltera e todos os seus de cruéis, e demonstra que esses homens estavam fora da aliança, não somente fora pura e simples, mas pelo seu estado, pelo seu estado eles estavam fora da aliança do seu Deus, eles estavam fora da assembleia, pela maneira como vivia. A ideia aqui é de uma pessoa estranha à aliança, estranho o pacto, insensato, louco. São esses aqui que o livro de Provérbios vai dividir: o caminho certo, o caminho errado, o sábio, o louco, ou seja, o crente, o ímpio. E essa palavra cruéis denota pessoas insensíveis, pessoas sem misericórdias, que de forma propositada, deliberada e impiedosamente afligem dor sobre outras pessoas. É interessante que essa palavra usada em Jeremias capítulo 30, verso 14, vai estar sendo usada em paralelo sinônimo com inimigo. Ou então em Isaías 13:9 vai dar a ideia de um ardente furor. Ela estará associada a ardente furor, a ira. Ou seja, o texto está nos dizendo que ele está compartilhando o melhor de sua vida e de sua força com pessoas impiedosas, sem misericórdias, com inimigos. E aí o capítulo 6, abram aí o capítulo 6, o verso 29 e os versos 33 a 35, que dizem assim: assim será o que se chegar a mulher do seu próximo, não ficará sem castigo. Achará a sua desinfame, o seu próprio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, não terá compaixão no dia da vingança, não se contentará com resgate, nem aceitará presente, ainda que sejam muitos. Esses paralelos aqui nos faz deduzir que o verso está se referindo a uma situação no qual o adultério acaba sendo a ruína pelo ultraje do marido traído ou da mulher estranha. Aquele que comete adultério, ele está sendo arruinado. Ele será arruinado, ele será destruído pelo ultraje daquela família em que ele está se envolvendo de forma pecaminosa. E aí, quando
a essa mudança aqui, né? Outrem para cruéis, singular e plural. A referência que ele quer dar é a família da mulher adulta, os filhos agregados, estranhos. Ele está dando do seu melhor, ele está dando aquilo que pertence à sua família, aos seus filhos, a uma outra mulher e aos seus companheiros. E aí, queridos, em vez de a riqueza ficar dentro da linhagem dos sábios, ela é passada por uma outra família, por uma família estranha, em razão de um erro numa determinada fase da vida daquele homem. E mais uma vez, usando Matthew Henry como comentário, ele nesses versos ele vai dizer que os argumentos usados por Salomão são, inicialmente, a mancha da nossa reputação, dando a outrens a nossa honra, como que colocando na mão de cada um de nosso próximo pedras para que atirem sobre nós. Porque, diria ele, com boa razão eles vão dizer, que vergonha, e vão nos desprezar, pisando em nós como loucos. E ainda ele comenta, Matthew Henry, a prostituição é um pecado que torna os homens desprezíveis e infames. E nenhum homem de razão ou virtude desejará manter a companhia de alguém que se relaciona com prostitutas. Em seguida, ele ele apresenta o desperdício do tempo, dando os anos da mocidade, a flor do tempo dos homens, a essas pessoas cruéis. Anos que deveriam ser dedicados à honra de um Deus e à sua família, são desperdiçados num serviço de pecado cruel, saciando o desejo pecaminoso dos seus inimigos. Para que não deis a outra a tua honra, nem a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Aqui parece que fica mais claro o que ele está querendo dizer. E mais uma vez, nós aqui nesse verso temos o efeito negativo de não se obedecer à voz do Pai e se entregar a um relacionamento adúltero, a ouvir a voz sedutora da mulher estranha. No verso 9 nós temos a falência econômica desse filho que é insensato, e no verso 10 nós vamos ter o enriquecimento, consequentemente, de quem? Dos estranhos. Para que dos teus bens não te fartem os estranhos. E aquilo que eu disse anteriormente, a ideia aqui é que a mulher estrangeira tem as suas necessidades supridas pelo marido de outra mulher. E a ideia aqui de fartar é saciar fome, se referindo à função elementar, a um suprimento básico. Quando o texto fala assim, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, o sentido dessa palavra no original dá uma ideia de um esforço que resulta em riqueza. Ou seja, seria aquilo que os poderes vitais daquele jovem poderiam produzir. É interessante a gente fazer essa comparação, né? Eu já cheguei aos 50 anos, né? É interessante porque o homem aos 50 anos ele se sente assim, extremamente no seu maior potencial. O homem nessa faixa aí dos 45 até os 60 anos, né, nós nos sentimos capazes de tudo. Mas nós vemos que o nosso corpo não acompanha essa capacidade. Interessante isso. Às vezes eu chego em casa moído, por ter ficado em pé algumas horas dando aula, né? Aí me lembro dos meus tempos de quartel que eu ficava 2, 3 horas em pé,
debaixo do sol, e chegava em casa, pronto para jogar um futebol de 45 minutos, 1h30. E aí parece assim na tua cabeça, bom, tudo que eu tenho que fazer, que demanda esforço, tem que ser agora, nessa idade. Dos 20 aos 40. Então, vamos lá, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos fazer, porque agora eu tenho condições, eu tenho força física. A Simone que fala, você às vezes ficava 2, 3 dias sem dormir. Chegava em casa, parecia que não tinha acontecido nada. A vida militar, às vezes, aí você vai sentir isso agora, na idade adulta. Hoje em dia eu fico vendo televisão, eu durmo. Eu lembro dos meus pais, eu falei, tá velho. Opa, estou ficando velho, dormindo vendo televisão. É a ideia essa aqui. Eu acho que eu poderia, se eu quisesse galgar a postos mais altos da minha vida, eu teria condições de fazer isso. Mas eu percebo que se estiver envolvido a questão física, eu estou falando da questão mental. Se você estiver envolvido a questão física, geralmente o trabalho é mental, ele é acompanhado do trabalho físico, né? Eu não vou conseguir. Eu não vou ter gás para isso. Então, se eu tiver que trabalhar em vários lugares diferentes, se eu tiver que fazer várias coisas diferentes, se eu tivesse que ter 2 ou 3 igrejas, se eu tivesse que dar aula em 4, 5 colégios, eu não ia ter condições de fazer isso. Eu poderia até fazer, mas em detrimento da minha saúde. É essa a ideia aqui. A ideia de que nesse momento da vida, ele está despendendo todo o esforço, toda a força para suprir a necessidade, para enriquecer, para dar uma vida estável, estabelecida à sua família, agora que ele tem força. E o que ele está fazendo? Ele está fazendo com que essa força seja transmitida a outras pessoas que não as suas. Ele está fartando os estranhos. Ele está produzindo riqueza fora da sua casa e não para dentro da sua casa. É essa a ideia. Só que no verso 9, ele enquanto a honra está se referindo a manifestações exteriores de riqueza, ou seja, a consequência de sua esplendor e dignidade, o verso 10, quando fala de bens e fruto, vão se referir à capacidade interior de produzir essa riqueza. E aí, ele está dando não só a sua honra, mas toda a sua força e vigor para a nossa família. Eu sei que tem muitos casais jovens aqui, mas existem casais mais velhos. E quando a gente olha para trás, pelo menos eu olho para trás, eu que não tive, vamos dizer assim, muitas, não posso falar isso não, né? Mas eu não tive muitas realizações financeiras. Hoje eu não tenho uma casa própria, não tenho um carro zero, não tenho uma conta. Eu sei que muitos aqui compartilham da mesma situação, apesar de vivemos muito bem. A gente olha para trás e a gente vê nos nossos filhos, até mesmo na nossa vida, a vida que nós levamos hoje, conforto, a gente tem prazer. A vida do homem não é angariar bens, riqueza. Mas quando nós casamos, o nosso objetivo é esse: construir um patrimônio para a nossa família. Seja esse um patrimônio cultural, seja esse um patrimônio físico. Às vezes nós não temos condições de transmitir uma herança financeira aos nossos descendentes, mas o pouco que transmitimos já nos traz satisfação. E quando nós olhamos para trás, nós vemos que nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós passamos por determinadas coisas, às vezes trabalhando em 2, 3, 4 lugares, às vezes
abrindo mão, né? Como eu já vi um conhecido meu dizendo que levava uma marmita, mas levava pouco, porque tinha que deixar para a pessoa em casa comer, porque eles estavam sem dinheiro, então ele levava bem pouquinho, era um ovo, alguma coisa assim. Quer dizer, você olha para trás, você vê todo o seu esforço, você vê toda a sua dificuldade, você vê a sua situação hoje, uma situação instável, você vê a sua família, você tem prazer. Apesar de não ser rico, apesar de não ter uma conta, né, um carro zero, você chegou a um determinado momento da sua vida, ao momento que o Senhor lhe permitiu, de uma certa estabilidade, e essa estabilidade foi bênção na vida dos seus filhos, para eles caminharem e irem além do que você foi. E quando você olha isso, todo o seu esforço, todo o suor, toda a dificuldade, as horas de sono perdidas, a saúde muitas vezes perdida, você tem satisfação. Por quê? Porque o fruto do seu trabalho foi o fundamento da sua família. Você vê sua esposa, seus filhos, arrumados, cheirosos, criados, com as suas famílias, com as suas dificuldades, mas com as suas famílias. Você conseguiu proporcionar para eles uma educação, uma formação, agora é com eles. Aí você chega no final da sua vida assim, puxa vida, é honra isso para você. É esse sentimento contrário que esse homem está sentindo, vai demonstrar aqui. Quando ele fala em fruto do trabalho, ele está dizendo o trabalho árduo. Está fazendo referência à dor e ao sofrimento associados ao trabalho. A fortuna da família foi conquistada de forma laboriosa, só que ela é saqueada e deixada em casa de uma pessoa estranha. Matthew Henry, ele em seu comentário diz que os estranhos irão se fartar da força do seu trabalho, do seu esforço, que só era confiado a ele como dispenseiro da sua família. A gente sabe o que significa essa palavra dispenseiro. Dispenseiro era o diácono lá no Velho Testamento, que vivia lá na sinagoga, né? O exemplo que nós temos de diácono no Velho Testamento, que ele ia lá e na sinagoga tinha um local reservado, onde eram guardados suprimentos, comida e outras coisas mais, e eles davam essas coisas para as pessoas pobres, como nós vemos ali em Atos, segundo a necessidade de cada um. Então eu precisava, vamos dizer assim, né? Eu precisava de 2 quilos de feijão e 1 quilo de carne. Aí ele ia lá, pegava 2 quilos de feijão e 1 quilo de carne e dava lá para ele. Essa é a ideia de dispenseiro, aquele que está tirando de um determinado lugar para suprir a sua família conforme a sua necessidade. E o seu esforço, que era confiado a ele como dispenseiro, está sendo entregue para uma outra família. O que deveria ser a provisão da sua casa, agora está entrando em casa alheia, em casa que ele reconhece que não é sua, uma casa estranha, que não tem o direito a essa força e provisão, e que jamais vai agradecê-lo por isso. O castigo auto-afligido de se envolver com a esposa lasciva é tão terrível quanto ter a casa saqueada por estrangeiros. E como nós vimos lá no capítulo 6, no verso 26, 30 a 35, quando ele diz assim: por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. E aí no verso 30 a 35... não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os seus bens em sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa, achará açoites infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança, não se contentará com resgate. Essa linguagem é uma linguagem de uma cultura que o marido ciumento poderia ser indenizado, tornando o adúltero seu escravo para o resto da vida. Para o resto da vida. E nós entendemos
Como nós já falamos aqui, estávamos pregando sobre o Hebreus Velho Testamento, que já no período dos reis de Israel, a comunidade de Israel, os rabinos, os fariseus entendiam que pecados como esse, que no Velho Testamento, que no momento anterior, eram penalizados com a morte, eles entendiam já nesse período que aquilo se referia à exclusão da comunidade da fé. É por isso que Salomão fala desse jeito. Eu gostaria de terminar com um comentário de Bruce Waltke, e o comentário dele é a base da nossa exposição, a escritura é a base, né? Mas esse comentário é o principal comentário que nós usamos. Ele diz assim: embora a imoralidade sexual nos dias de hoje possa não resultar em escravidão, que era o caso, ela ainda traz o pagamento das pensões para o cônjuge e para os filhos, lares despedaçados, dor, ciúmes, pessoas solitárias e doenças venéreas. É muito interessante quando o mundo apresenta o adultério. Ele tenta apresentar uma coisa feia de forma bonita. Ele tenta enfeitar o pavão. Uma linguagem. E eu me lembro, não sei se vocês conhecem, todos conhecem, a tragédia de Piedade, como foi chamada. O adultério de Ana de Assis, esposa de Euclides da Cunha. E eu vi essa minissérie. É chocante o que acontece com a família. Destruição completa por causa do adultério. Completa. E quando você vê a narrativa, você tem empatia pela mulher adulta, por Ana de Assis, de Lemano. Uma empatia completa. Na realidade, o nosso sentimento como cristão é um sentimento muito estranho. Por quê? É um sentimento que a gente tem que rejeitar o pecador impenitente. A gente tem que rejeitar o pecado, mas não o pecador penitente. Porque quando o pecador é impenitente, ele está afundado no seu pecado. Ele é um ímpio e ele precisa ser rejeitado, porque nós não podemos ter comunhão com o pecado. Quando é um pecador penitente, ele deve ser acolhido, ele deve ser amado. Sabe por quê? Porque é alguém, é um irmão que caiu e se arrependeu. A narrativa da tragédia da Piedade mostra uma empatia nossa com o pecado impenitente, com o pecado alimentado, com o pecado praticado. No final da minissérie, ela diz assim, ela vai embora, a família morre, filho morre, pai morre, uma desgraça completa na família por causa disso. E o final da série ela diz assim: eu não errei, eu amei. É triste ver a conclusão de uma, como chama, tragédia terminada dessa forma. Eu não errei, eu estou certo. Depois de ver todas as desgraças, ter dado vazão ao seu coração. Eu não vou entrar nem no mérito
da situação do casal, e é uma coisa que nós vamos falar mais adiante. Tá? Porque muitos homens e muitas mulheres lançam os seus cônjuges no adultério, porque não suprem as suas necessidades, seja físicas, seja emocionais. Isso não justifica o adultério, mas nos torna responsáveis por ele. E nós vamos perceber que, nesse contexto aqui, uma das coisas para prevenir o adultério é o relacionamento íntimo do casal dentro do seu lar. Pleno. Porque quando isso não acontece, nós estamos dando oportunidade e sendo corresponsáveis com nossos cônjuges pelo seu adultério. Por mais que não justifique. Não justifica. Nenhum pecado é justificado por outro. Nós somos responsáveis. Tá? Mas nós estamos dando oportunidade. Ainda mais nesse mundo. E nós vamos falar disso depois. Bem depois. Porque temos aí alguns versículos para discorrer. E esse é o remédio que Salomão está dando aqui para o seu filho jovem e para a sua filha ou sua nora. Que eles gozem da delícia, da intimidade conjugal no casamento de forma plena, sem reservas, para que o seu cônjuge não seja tentado e venha a cair. Isso é sério. É sério. E aí precisa ter uma visão correta da sexualidade. Deixar de ver tudo que que fala sobre sexualidade no mundo. Deixar mesmo. É completamente contrário à Escritura. Saber que nós, como homens, temos a responsabilidade de sermos gentis, amáveis, cuidarmos. Não é só, estou trazendo dinheiro para casa. Não é só trazer dinheiro, não. Tem que trazer o coração também. Tem que ter envolvimento. Um homem que trata mal sua esposa, ele afasta essa esposa dele. Ele deixa de ter, na sua intimidade, um relacionamento pleno. Porque em momentos de não intimidade, ele não a trata com carinho e com amor. Ele às vezes é um grosso, às vezes é intransigente demais. E eu poderia dar aqui, parece que há uma disputa, uma briga dentro do lar. Eles estão em guerra, estão travando, estão competindo. Marido e mulher estão competindo. Eles não estão debaixo de uma mesma liderança, que seria do marido. Todas essas coisas são usadas para Satanás, para fazer com que o homem caia nesse pecado. Mas isso nós vamos falar no momento oportuno, quando chegarmos ao verso 15 e verso 6. Mas até aqui o que nós podemos ver, queridos, é que nesses dois versos, a loucura e a desgraça que é um homem se lançar num relacionamento como esse. Para quem que ele está falando? O mundo lá fora? É para nós mesmos. Isso que a gente tem que entender. Nós, homens cristãos, precisamos ser lembrados que temos potencial de nos tornarmos um homem adulto.
E é isso que o Pai está dizendo para o seu filho: tomar cuidado, ouvir as suas palavras, seguir a sua instrução, para que ele não venha cair em desgraça. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Às vezes, ouvir essas coisas, Senhor Deus, torna-se duro para nós, mas é a nossa realidade. O próprio Senhor Jesus disse que no coração do homem todas essas coisas estão presentes: homicídios, adultérios. Que o Senhor nos guarde, Senhor Deus, no nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que essas palavras fiquem gravadas, Senhor Deus, na nossa mente, para que não venhamos a cair em pecado como esse. E se por um motivo da nossa vida pregressa tivemos nos envolvido com uma situação como essa, ou seja de adultério, ou seja de fornicação, pecados da área sexual, o Senhor tem misericórdia de nós, nos proteja cada dia mais e mais. E nos lembremos que fomos perdoados em Cristo Jesus. Não há condenação mais para nós. Mas a administração cabe para que não voltemos a praticar as mesmas coisas e nos guardemos mais firmemente em todas elas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus.